esse capítulo bônus a gente vai, né, assistir televisão e ao mesmo tempo fazer o comentário. É um capítulo bônus em que a gente vai falar sobre princípio, né, tentando transmitir aquela parte que vem antes de se procurar entender qualquer tipo de coisa, né, porque a gente só vai entender quando a palavra ou for dada a nós, né, ou a voz tiver a sublime consciência positiva de estar então se atravessando, né, a qualquer situação que procure alguma diligência ou pensar sobre algum objetivo, ou simplesmente, não, eu vou tomar alguma coisa, eu vou comer alguma coisa, ou ir no banheiro, enfim. Então é assim, o princípio, né, ele vai procurar automaticamente, sozinho, né, ele tem ele consigna, né, essa aproximação, né, de qualquer coisa. Então é assim, você pode pensar assim, bom, eu vou dar o primeiro passo para dar o segundo, né, eu vou subir um degrau para andar 2 degraus. Então, se você citar assim, já de bate-pronto, de maneira geral, um hábito, né, você vai chegar à conclusão, bom, para eu usar um remédio eu preciso estar doente, né? Para se eu procurar, por exemplo, eu quero ajudar, né? Eu quero dividir, né, uma consciência de que se tem, né, um ambiente melhor para se viver, né? Eu vou conseguir dar uma parte de mim no sentido assim, né? É uma questão prática e pouco reflexiva. Então, por exemplo, né, uma essência de alguma coisa, né, ela tem um sentido ambíguo, né? E a partir do momento que eu falar para que serve, aquilo vai estar sendo disposto para outra pessoa. Por quê? Porque é uma coisa diversa, né, que vai buscar aceitação em outro lugar, né? Então, por exemplo, né, eu tenho uma ideia assim, a gente vai separar um pouco de desinfetante para passar, né, em determinados lugares, então vai ficar um pouco naquele lugar, né, num recipiente. Então essa ideia, né, ela tem uma função proclamativa, né, porque a gente fala assim, né, como se numa questão objetiva e prática ela fosse em primeira pessoa, né? Essa primeira pessoa ela vai frustrar, né, uma consequência na qual a consequência ao mesmo tempo seja positiva, né, nessa questão, porque o intento, né, é a divisão, a própria divisão. Ela dividiu o desinfetante, né, independente, é óbvio, de onde o desinfetante vem. Então, se, por exemplo, né, o nosso país, né, onde moramos, onde vivemos, está ocorrendo um evento que não se espera, numa escala maior, uma modificação. Então, não necessariamente na questão social, na questão genérica, né, numa escala subjetiva maior, ela vai estar sublimada a um determinado, uma determinada colocação, um determinado tipo de colocação, porque partindo do princípio que esse desinfetante ele não foi dividido, né, na qual se esperava um motivo positivo, né, de uma consequência na qual aquele lugar tivesse uma proximidade com um evento natural, né, então positivamente aceito, vai procurar, né,
através dessa primeira pessoa à escala maior. Ou seja, já não é um projeto que depende, né, do movimento, mas de que vai buscar, através de um objetivo menor, uma questão pequena, uma questão social, uma questão genérica, né, uma questão que não tenha uma associação com o que seja mais próximo possível de se alcançar. Por exemplo, nossa, eu estou dentro da minha casa, eu quero acender um cigarro, mas as pessoas que estão comigo, elas não conseguem, mas a minha vontade de acender um cigarro é muito grande, né? Então eu não vou conseguir fazer isso porque eu vou perder, né, essa associação que me coloca dentro da interpretação dessa escala maior. Então, por exemplo, se eu adotar esse pensamento, eu não vou chegar a uma conclusão que me transmita, né, uma possibilidade concretamente viável, né? Eu vou atravessar a possibilidade. Então isso é do que trata o princípio, né? O princípio ele não vai buscar um resultado pronto, ele vai buscar no bom senso, né? Através de uma interpretação lógica para outra parte, né? O que em outras palavras a gente chama de alhures, né? A consequência de que não por causa de determinado momento ou de determinada ocasião, mas porque aquilo tem simplesmente uma vontade maior de se realizar dentro do que seja comum, né? Portanto, fica dessa maneira, né? A questão, por exemplo, de você, né, desentupir um nariz para entupir ele de novo. Ponto final.